E aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom pessoal, esse é mais um vídeo aí do nosso canal, né? Na verdade esse vídeo é uma atualização do vídeo anterior, né? Como eu tinha colocado lá para vocês no título do vídeo, que esse vídeo em breve estaria sendo atualizado. Bom, o outro vídeo fala guia completa de atalhos do Windows 10. Tá? No caso aquele é um guia de fato, ele é um pouco completinho. Só que depois de um pouco de pesquisa e tal, eu vi que não era bem assim. Mas enfim, aqueles são os atalhos, digamos os atalhos gerais, né? Que a gente viu alguns atalhos básicos, né? A gente viu atalhos da tecla WinKey, né? Ou da tecla Windows, né? Quando eu for falar o Windows, você vai falar assim, o Windows mais alguma coisa e tal. Você vai saber que é a tecla do Windows, enfim. Desde já eu gostaria de dizer para você que esse vídeo ele tá longo, tá? Você já percebeu que esse vídeo tá muito longo, mas eu gostaria que você lesse a descrição desse vídeo agora, né, para você entender, né? Se você quiser, você pode dar um pause aí no vídeo. Bom, então se você der um pause e leu a descrição, beleza, você já entendeu mais ou menos o conteúdo do vídeo. Muita gente vai questionar, não, porque você não fez vídeos separados e tal. Bom, é questão de comodidade, tá? Para que eu colocar você, no caso forçar você a ir lá na lista de reprodução, procurar outro vídeo, dar outro clique, abrir outra janela, se você pode ver tudo num vídeo só. Basta que você clique no momento exato de que cada parte do vídeo começa. Enfim, é mais ou menos nessa questão aí que eu pensei, tá, em trazer essa comodidade para você. Mas enfim, a gente vai ver, né, uma série de atalhos, né? O vídeo de fato tá longo porque são inúmeros atalhos. A gente viu pelo menos cerca de 50 atalhos no vídeo anterior, tá? No vídeo mais antigo. Nesse a gente vai ver para lá de, sei lá, 200 atalhos, eu acho, ou até mais, não sei. Mas a gente vai ver atalhos, tanto atalhos gerais, a gente vai ver atalhos do próprio de comando, a gente vai ver atalhos do Internet Explorer. Aliás, Internet Explorer não, a gente vai ver atalhos do Explorer, né, do explorador de arquivos, que no caso essa ferramentazinha aqui, tá, do explorador. A gente vai ver também atalhos do Microsoft Edge, a gente vai ver, enfim, a gente vai ver, né, vários atalhos de alguns recursos nativos do sistema. Bom pessoal, então começando com os atalhos mais básicos, né, a gente tem aqueles atalhos clássicos que são Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, tá, que serve para a gente copiar, colar, enfim, eu vou só abrir uma pequena pastinha aqui para a gente ver esse conteúdo. Então deixa eu ver só aqui onde é que a gente vê. Cheguei aqui numa pasta de arquivos, né? A gente tem aqueles atalhos que são, né, clássicos e são bem usados. Mas para ficar um pouco mais fácil a compreensão, eu vou tentar separar aqui por tipos de tecla. Digamos, a gente vai ver logo os atalhos da tecla Ctrl, depois a gente vê os outros atalhos mais. Mas enfim, então vamos começar. Ctrl C, né, a gente sabe que é para copiar o arquivo. Ctrl X a gente recorta ele, ou seja, copiar é diferente de recortar, tá? Recortar a gente guarda o arquivo na área de transferência, tá? Para simplesmente mover ele do lugar, tá? Mover ele de uma pasta para outra, digamos. Ctrl C a gente só copia, a gente só guarda uma cópia do arquivo na área de transferência do Windows. Mas a gente pode usar também um atalho secundário. Ctrl C a gente também pode usar a tecla Ctrl Insert, tá? Ctrl mais Insert dá o mesmo efeito de Ctrl C. Ctrl V, que seria para colar o arquivo, a gente pode usar Shift Insert, dá o mesmo efeito também. Ou seja, eu tenho aqui, ó, essa arquivozinho vento, tá? Seleciono Ctrl C, tá? Quando eu clicar em Ctrl V para colar ou Ctrl Insert, ele vai causar o mesmo efeito, tá? Ele vai colar o arquivo, tá? Ctrl Insert ele vai copiar também, Ctrl Shift Insert ele vai colar o arquivo. Ctrl X, como eu falei, né? Você guarda ele na área de transferência para você mover ele para outro lugar. Para a área de trabalho, posso colar ele na área de trabalho. Bom, tem outros atalhos também do Ctrl. No caso, eu acabei de deletar o arquivo aqui. Se eu clicar em Ctrl Z, ele vai desfazer a última ação, tá? Só que aqui ele foi excluído de uma forma permanente e não tem como eu desfazer. Mas enfim, por exemplo, eu vou deletar esse arquivo aqui de uma forma normal. Por exemplo, só clicando em Ctrl D ou Delete, que é a mesma tecla para você deletar os arquivos. Ou Ctrl D, tá? Você pode usar Ctrl D para deletar
ou a tecla Delete. Eu aqui usei o atalho Ctrl D, é a mesma coisa, mas se você clicar em Ctrl Z, ele vai desfazer a última ação, tá? Aqui que o arquivo voltou, tá? Ctrl Y você avança, ou seja, você refaz a última ação, tá? Isso funciona mais ou menos em aplicativos tipo o Microsoft Office e de um modo geral, tá? Então, no caso, Ctrl Z você desfaz a última ação e Ctrl Y você refaz aquela ação, tá? Eu tenho aqui muitos arquivos, eu posso usar o atalho Ctrl A para selecionar todos, ou seja, ao invés de eu vir aqui e todos tal, para tentar selecionar todos de uma certa forma, eu venho em Ctrl A. Ctrl A eu vou selecionar todo o conteúdo dentro da pasta, ou todo o conteúdo dentro de um bloco de notas, ou todo o conteúdo dentro de um aplicativo, onde Ctrl A não seja para abrir, né, uma nova página. Enfim, Ctrl A ele vai selecionar todos os arquivos. Ctrl R é a mesma coisa que F5, tá? Ctrl R é a mesma coisa que F5. F5 você atualiza a página, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Atualizar, tá? Ctrl R ele faz esse mesmo efeito. Você segurando Ctrl mais as setas de direção, você vai começar a mover ali o cursor por cada arquivo dentro da pasta, por cada conteúdo da pasta, tá? Então, aliado a esse atalho, você pode usar a tecla espaço. Quando você utilizar a tecla espaço, você seleciona o arquivo. Então, com a tecla Ctrl pressionada, você pode se guiar por outros arquivos e selecionar espaço, ó. Você vai começar a selecionar, né, muitos arquivos dentro de uma pasta só, sem precisar, né, vir aqui segurar Ctrl e vir clicando nos arquivos. O que também pode ocorrer é que você pode clicar numa área fora do arquivo e esses arquivos serem copiados de uma forma automática, né? Já deve ter acontecido isso aí com algum de vocês. Bom, pessoal, a gente também tem também a tecla Ctrl Alt e Tab. Tá? Ela vai alternar entre os aplicativos, entre as janelas que estão abertas. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Microsoft Edge. E por exemplo, Ctrl Alt Tab. Você segura o Ctrl Alt mais a tecla Tab, ele vai deixar essa telinha aqui no meio da tela aberta. Então você vem pelas setas de direção ou pelo mouse mesmo, tá? E seleciona a janela que você quer. No caso, Ctrl Alt Tab é diferente de Alt Tab, tá? Porque Ctrl Alt Tab você vai deixar essa janela fixa aqui. Eu não estou segurando nada no teclado, mas essa janelinha aqui, ó, essa parte do meio vai ficar fixa para que você possa escolher manualmente a janela pela qual você vai começar a trabalhar, tá? E Alt Tab a gente vê, tá? Alt Tab, ó, a gente vê que ele alterna, tá? De uma forma diferente. No caso, eu estou mantendo pressionada a tecla Alt e aqui clicando no Tab para escolher. Se eu soltar, ele vai para a tela que segue, tá? Para a tela que você escolheu. Ctrl Alt Shift e mais uma seta de direção, você vai mover, tá? Você vai fazer um seguinte movimento. Você vai pegar um grupo, tá? Ou um bloco que está no foco, tá? Por exemplo, poderia ser até do menu iniciar e vai movê-lo para a direção especificada, ou seja, ó, tá vendo? Eu tô ali, tá dentro da pasta, tá? Por exemplo, se eu venho aqui no menu iniciar, tá? Eu seguro Ctrl Alt Shift. Segurar Ctrl Alt Shift até aqui, ó. Eu vou começar a mover ali a janela, só que essa parte daqui ela não se move. Por exemplo, se eu selecionar essa partezinha aqui, se eu segurar Ctrl Alt Shift e mais a seta de direção, eu vou começar a mover, tá? Onde está as coisas em destaque, tá? Por exemplo, vou tirar aqui de uma forma oculta, tá vendo? Eu vou começar a mover pelas partes da janela, ou seja, aquela parte de cima eu vou colocar ela aqui embaixo quando eu soltar, tá vendo? E se eu segurar aqui, ó, dentro da janela, eu vou poder simplesmente mover essa partezinha do bloco, ó, todinha, tá vendo? Começar a mover aquela parte toda do bloco. Enfim, isso é um pouco interessante na questão de organização. Nada que você não possa fazer isso com o mouse depois, tá? Isso aí é uma forma bem fácil. Mas aí você vai treinando e você vai tendo uma melhor noção dessas coisas. Ctrl mais Shift e as setas de direção,
você vai selecionar um bloco de texto, né, dependendo do lugar onde você esteja. Ctrl Shift mais uma seta de direção, você vai selecionar um bloco de texto. Tá vendo? Ele vai selecionar, no caso, toda a palavra, bloco de texto, toda a palavra. A gente viu isso esse tipo de coisa no projeto Office. Primeiras aulas de Word, de seleção, né, a gente viu isso lá. Bom, Ctrl Shift mais a seta de direção serve exatamente para isso. Ctrl mais ESC, você vai abrir o menu iniciar. É a mesma coisa que você dá um clique na tecla do Windows. Tá? Você vai abrir o menu iniciar. Ctrl Shift mais ESC, você vai abrir o gerenciador de tarefas. Ctrl Shift mais ESC, você vai abrir ali, ó, o gerenciador de tarefas. A mesma coisa que aquele atalho antigão, né, que você usa no Windows XP, no Windows 7, Ctrl Alt Delete, né? Que aqui no caso, a partir dessas versões do Windows 7, você vai ter esse pequeno menu aqui, tá? Foi uma forma que mudou desde das versões mais antigas do Windows 10, né? Então você vai abrir aqui o gerenciador de tarefas usando este atalho. Ctrl Shift, você vai mudar o layout do atalho, mas isso aí só se você usar o teclado virtual e tal. Isso aqui a gente não precisa tanto se aprofundar neste atalho, tá? Você também pode usar Ctrl e espaço para mudar o idioma do teclado virtual, tá? Mas isso aí a gente não precisa se aprofundar tanto nessa parte. Bom, ainda nos atalhos gerais, a gente tem também os atalhos, né, da tecla Alt. Alt F8, ele vai exibir a sua senha, tá? Os caracteres da sua senha numa tela de credenciais, ou seja, qualquer lugar que você esteja, tipo na internet ou até no seu computador mesmo, ele vai começar a exibir a senha na tela de credenciais. Então estou abrindo aqui a página, tá, do Facebook. Vou mostrar para vocês como funciona esse atalho. Bom, pessoal, tá aqui aberta a página do Facebook, tá? Eu vou vou mudar aqui a minha senha, logicamente, tá? Por exemplo, digamos que a gente colocou a senha e a gente dá um clique lá em Alt F8. Ele vai simplesmente exibir as credenciais, tá? Você pode soltar até a tecla Alt e depois, se você quiser, ele vai manter exibida a senha, tá? Alt F8 serve justamente para isso. Alt ESC, ele vai percorrer os arquivos na ordem que eles foram abertos, tá? Alt ESC vai aqui embaixo, vai estar o detalhe aqui, ó, tá? Ele vai começar a percorrer os itens na ordem que eles foram abertos. Então você pode, se você quiser, dar um enter e ele vai selecionar o lugar aí do arquivo. Alt mais Enter, ele vai exibir as propriedades do arquivo selecionado. Por exemplo, se eu não quiser fazer isso aqui, ó, botão direito do mouse propriedades, eu venho aqui, Alt Enter, ele vai exibir essa telinha de propriedades, tá? Alt e setas, e as setas de direção para direita ou esquerda, ele vai voltar ou avançar, ou seja, aqui eu posso voltar, tá? Então se eu clicar Alt e seta para a esquerda, ele vai voltar uma pasta, tá? Alt e a tecla direita, ele vai logicamente, né, avançar. Isso também serve para você usar isso aí na internet, tá? Sim, pessoal, tem um atalho também na série dos controls ainda, né? Ctrl F4, ele vai logicamente ele vai fechar aquele documento que está ativo, tá? E por exemplo, se tiver um app ou algum programa, por exemplo, o Microsoft Edge mesmo, onde ele tiver muitas janelas abertas, você pode fechar todas de uma vez sem ele perguntar, tá? Em Ctrl F4. Bom, pessoal, a gente tem também alguns outros atalhos, tá? Por exemplo, na tecla Shift a gente também tem, por exemplo, Shift F10. Shift F10, ele vai exibir o menu de atalho do item selecionado, seja uma pasta, seja um arquivo, ele vai fazer essa função, tá? Vai abrir o menu de atalho de um item selecionado, tá? Shift com as setas de direção, né? Como a gente sabe também, para selecionar texto, ele vai selecionar os arquivos também, tá? Vai fazer uma seleção de vários arquivos que estejam aí nos quadrantes.
Shift e Delete, ele vai excluir o arquivo permanentemente, ou seja, o arquivo nem vai para a lixeira, tá? A gente tem também os atalhos das teclas de função, né? Aquelas teclas lá de cima, a gente tem F2, F3, F4, enfim. Vamos ver cada uma delas agora. Por exemplo, F2, se a gente não quiser vir aqui, ó, clicar com o botão direito e renomear, tá? A gente pode clicar no arquivo e apertar F2, tá bom? Dá o mesmo efeito. Quando a gente clica em F3, ele vai abrir a barra de pesquisa, tá ali, ó. Já está o cursor selecionado para você pesquisar algum nome de um arquivo em alguma pasta, algum documento e tal. E vai abrir aqui também, ó, ferramentas de pesquisa, tá? É para isso que serve o F3. F4 vai abrir o menu de exploração, tá? Vai abrir o menu aí na barra de endereços do explorador de arquivo, ou seja, aqui onde a gente tá, a gente clica em F4 e ele vai abrir essa barrinha que é para a gente digitar um caminho aí específico que a gente queira ir. Como eu falei, F5 ou Ctrl R atualiza a página, né? O F6 você vai percorrer entre os elementos da página ou da janela, tá? Enfim, F6 ele vai quando a gente clica em F6, ele vai começar a percorrer entre os itens da janela ou da área de trabalho, tá? Onde a gente tiver, enfim. Isso não é um atalho tão utilizado assim, tá? Mas não deixa de ser um atalho. F7 a gente não tem nenhuma função específica, F8 também não, F9 também não, mas a gente tem F10, que ele vai ativar aquela barra, né? Aquela barrinha lá de cima dos menus do aplicativo ativo, ou seja, quando eu clico em F10, ele vai ali, ó. Você pode, por exemplo, clicar na letra, digamos, na letra V, ele vai para o menu exibir, tá? Ele vai simplesmente ativar ali outro atalho para você. Serve também em outros aplicativos além do explorador de arquivos. Bom, pessoal, essa parte dos atalhos gerais, pelo menos agora eu não tenho conhecimento de algum outro atalho. A gente viu aí vários atalhos dessa parte dos atalhos gerais, tá? Tem também aqueles atalhos um Windows D, que no caso o Windows D vai minimizar todas as páginas, vai recolher tudo, e se eu clicar Windows D de novo, ele vai exibir todas as páginas que eu tinha aberto anteriormente também, é o mesmo efeito. E temos o Windows L, que o Windows L ele vai bloquear seu computador, ou seja, é a mesma coisa que a gente vinha aqui, tá? E dá um bloqueio na tela. Eu não vou mostrar aqui porque senão o vídeo vai ter que pausar. Tá? Então, é dessa parte de atalhos gerais a gente encerrou neste momento. Bom, pessoal, saindo daquela parte dos atalhos gerais, a gente vai ver agora uma série de atalhos usando a tecla Windows, né? A tecla WinKey, né? Ou a tecla de logotipo do Windows. Tem vários atalhos aqui, né? Todos muito interessantes, que muitos deles vocês viram, tá? No vídeo anterior. Mas enfim, vamos começar. Tecla de atalho do Windows, tá? A WinKey, a gente vem e abre o menu iniciar, isso é clássico, desde as versões mais antigas do Windows, né? Essa tecla tem esse efeito, tá? O Windows mais A, a gente vai abrir a central de ações, tá? A gente está falando de Windows 10, então vai abrir aqui a central de ações, tá? No Windows A, tá? Então se você vir clicar com esse atalho no Windows 7, ele não vai surtir efeito porque ele não tem a central de ações, logicamente. Bom, então vamos lá. Windows mais B, a gente vai seguir aqui, pelo menos tentar seguir o alfabeto, tá? O Windows mais B, ele vai definir um foco, tá? Na área de notificação, ou seja, o Windows B, tá? Ele vai definir o foco ali, ó. Tá vendo ali, mostrar ícones ocultos? Então você pode seguir pela seta de direção ali, ó, naquela barrinha onde tem aqueles itens, tá? Você pode, certo, selecionar aí e se guiar pelos itens que estão abertos. O Windows mais C, tá? A tecla Windows mais C, ele vai abrir a Cortana no modo de escuta. Então, para você ativar, você vem aqui nas configurações da Cortana, tá? E ativa essa tecla de atalho. Eu não vou estender o vídeo por aqui, tá? Mas você clica aqui nas configurações e você ativa, tá? Lembrando, o Windows mais C abre a Cortana no modo de escuta. Ainda na parte de C, né? Na letra C, usando um pouco a letra C, a gente vai clicar Windows Shift mais C.
ele vai ativar ali o menu dos botões, tá? Windows Shift mais C, ele vai abrir o menu de botões, dependendo do aplicativo ou do programa da aplicação que você esteja usando, tá? Ele vai abrir um menu de botões. Bom, Windows mais D, né, seguindo o alfabeto, Windows D, a gente sabe que ele vai ocultar tudo da área de trabalho, ou Windows D ele vai colocar tudo de volta, dependendo de quantas janelas estiverem abertas, tá? A gente pode usar também Windows Alt mais D, né? Ainda aí na tecla D, a gente pode usar Windows Alt mais D, ele vai, né, simplesmente ocultar ou exibir a data e a hora na sua tela, tá? Se você não quiser clicar aqui, tá, na data e na hora, você vem Windows Alt mais D, ele causa esse efeito. Seguindo o alfabeto, o Windows mais E, ele vai abrir o explorador de arquivos. Tá? É a mesma coisa que você vinha aqui, ó, se essa janela estivesse fechada, você vinha aqui e desse um clique nela. Tá? O Windows mais E abre o explorador de arquivos. Seguindo o alfabeto, o Windows mais a tecla F, você vai abrir o hub do feedback. Tá? Você vai abrir o feedback hub para você aí postar seus comentários e tal, curtir o comentário da galera, enfim. O Windows mais G é quando a barra de jogo tiver, né, ativada, mas se você dá um clique aí em Windows G, certo? Quando você tiver em algum jogo, vai abrir a barra de jogo do Windows, tá? Mas como eu não estou com nenhum jogo aberto, né, eu não vou ter como demonstrar isso para vocês. Tem muitos atalhos dentro da barra de jogos que ele mesmo pode exibir, né, nas configurações da barra de jogos. Você pode vir aqui, ó, tá, nas configurações, certo? Quando você vir nas configurações que clicar na parte de jogos, você vai ver a questão das configurações e tal, tá? Aqui, ó, DVR de jogo, aqui você vê os atalhos, ó, Windows G, aí você pode usar esses atalhos ou configurar o atalho do modo que você quiser, desde que o atalho que você configure não interfira em outras partes do sistema, que pode acontecer também, tá? Mas ele já dá os atalhos aí para você ficar de uma forma mais cômoda para você. Essa foi a parte do Windows mais G, né? O Windows mais I, você vai abrir a tela de configurações, tá? Windows I, você vai abrir, né, a tela de configurações. Windows mais J, você vai definir um bloco, né, para uma dica de quando o Windows, para uma dica do Windows que tiver disponível, tá? Isso aí só quando aparece aquelas dicasinhas, tá, no sistema. Aí você dando clique em Ctrl J, ele vai simplesmente focar naquela parte que é para você ter aí a comodidade para ler aquela partezinha, tá? Seguindo o alfabeto, o Windows mais K vai abrir a ação rápida para conectar, tá? Ele vai ali abrir o menu para você fazer alguma conexão. Seguindo o alfabeto, o Windows L, ele vai bloquear o seu computador, tá? Como a gente já viu nos atalhos gerais também, para você selecionar outra conta. O Windows mais a letra M, ele vai minimizar todas as janelas, tá? O Windows mais M, certo? O Windows mais O, ele vai dar um bloqueio nas orientações do dispositivo, né? onde estiver, tá? Por exemplo, se você estiver usando algum aplicativo aí onde, digamos, os recursos de facilidade de acesso estiverem ativados, você vai simplesmente dar um bloqueio nessas ações, tá? Seguindo o alfabeto, Windows mais P, você vai escolher um modo de exibição para apresentação, ou seja, quando o seu dispositivo está conectado com o projetor e tal, enfim, que a conexão aqui aparece de uma forma automática no Windows, o Windows mais P você vai escolher, né, esse modo de como a sua tela vai ser exibida, tá? Seguindo o alfabeto, depois de P vem a letra Q, mas o Windows Q não tem um atalho específico para ele, tá? Seria até um atalho que você poderia usar na barra de jogos, mas não tem um atalho para o sistema para o Windows Q, né? Seguindo o alfabeto, Windows R, você vai abrir o menu executar, tá? Vai abrir a caixinha aqui de executar, onde você pode aí, né, fazer várias
várias coisas no seu sistema. Por exemplo, abrir o menu de configurações, abrir o CMD e tal. Enfim. O Windows S vai abrir a barra de pesquisa, tá? Não é abrir a Cortana, mas vai abrir aquela barrinha de pesquisa que fica aqui. Eu ocultei a minha, mas também não tem problema, tá? O Windows S, ele abre a barra de pesquisa. O Windows mais T, ele vai percorrer pelos arquivos que estão abertos ali na barra de tarefas, tá vendo? Aí você pode, de uma forma manual, pelo mouse, escolher o arquivo que vai ser aberto, ou pelas setinhas, né? Você clica na setinha de direção para cima e aí ele vai selecionar, exibir as janelas que estão ativas. Você dá um Enter, ele vai exibir aquela janela que está lá ativa, tá? Então lembra aí, o Windows mais T. O Windows U, ele vai abrir a tela de facilidade de acesso, tá? Então, se você quiser procurar lá nas configurações, facilidade de acesso, você dá um clique em Windows U, ele vai abrir para você essa tela de facilidade de acesso, né? Ali você vê a questão de configurações, narrador, velocidade de voz, enfim, você vai ter várias opções aí. Enfim, você vai ter aí o atalho para facilidade de acesso. Seguindo o alfabeto Windows e V. Windows V, você vai navegar ali pelas notificações, tá? Mas, por exemplo, digamos que a central de acesso esteja aberta, tá? Então você clica em Windows V, ele vai navegar ali pelas notificações, dependendo de onde elas estejam, tá? Ainda usando a tecla V, segurar também o Windows Shift mais V, ele vai percorrer as mesmas notificações, só que de uma forma inversa, tá? O Windows X, né, ele vai abrir o menu do link rápido. O Windows X, né, ele vai abrir esse menuzinho aqui de links rápidos, tá? Que a gente até usava antes também muito no Windows 8, né? Quem usou muito o Windows 8 lembra que esse menu aqui era muito útil, era praticamente o nosso menu iniciar no Windows 8. Bom, o Windows mais Z, ele vai mostrar o que a gente tem disponível, né, nos aplicativos quando eles estão em tela inteira, tá? O Windows Z, né, quando alguns aplicativos, isso aqui não é um aplicativo, lembrando, né, que o Explorer é um recurso do Windows, mas quando a gente tem um aplicativo, o Windows Z, ele exibe o que a gente pode ter de comandos disponíveis, tá, num aplicativo quando ele está em tela inteira. A gente tem também um Windows mais vírgula, tá? Se a gente clicar em Windows vírgula, ele vai exibir ali a área de trabalho que a gente tem mais ou menos exibido na área de trabalho, tá? É como se fosse a mesma coisa que a gente colocar a setinha aqui, ó, bem no cantinho da tela, não tem essa parte de transparência, né? Que no Windows 7 essa barrinha é bem mais larga, tá? Mas o Windows vírgula tem esse efeito. Um Windows mais pause, ele vai abrir a caixa de diálogo de propriedades do sistema. Então, Windows mais pause, tá? Ele vai abrir a caixa de propriedades do sistema, tá? Então, se você pode até estar perguntando, e essa tecla pause onde é que fica? Bom, você tem lá em cima, né? Geralmente ela está do lado da tecla Scroll Lock, tá? A tecla Scroll Lock, você vê ali do lado direito dela a tecla Pause Break, está lá, né? Justamente tem Print Screen, Scroll Lock e Pause Break. Você pode ver que essa tecla está lá. Bom, o Windows Ctrl mais F, tá? Se você segura um Windows mais Ctrl e a tecla F, se você estiver conectado numa rede, ele vai fazer uma procura por outros PCs que estiverem conectados na mesma rede, tá? A gente viu até aquele atalho, né? O Windows M, que no caso ele vai fazer o que? Ele vai minimizar todas as janelas, não é isso? Então vamos lá. O Windows M, ele vai minimizar as janelas. Se você clica em Windows Shift e a mesma tecla M, ele vai restaurar aquelas janelas que foram minimizadas pelo mesmo atalho, tá? Por exemplo, se vocês tivessem todas as janelas aqui abertas e clicassem em Windows M para minimizar, ele voltaria com todas as janelas. Enfim, isso serve, né, exatamente nessa ordem,
Bom, o Windows mais um número, né, não aqueles números do teclado numérico, tá? Que é aquele teclado que fica depois das setas de direção, mas aquelas teclas de número que fica em cima do teclado das letras, tá? Onde tem o arroba, onde tem a hashtag, onde tem o cifrão. Bom, o Windows mais o número, eu vou abrir o aplicativo que está correspondente nessa ordem. Por exemplo, eu tenho aqui o Edge, tenho aqui o explorador de arquivos, tem aqui a loja. A loja é o número 3, 1, 2, 3. Então, se eu clicar no Windows mais 3, ele vai abrir a loja, tá? O Windows mais 5, ele vai abrir o app Filmes e TV, tá? É justamente para isso que esse atalho aí serve. Bom, o Windows Shift mais um número, ele vai abrir de uma forma instantânea o arquivo, tá? O Windows Shift mais um número, ele vai abrir de uma forma instantânea o arquivo, ou seja, vai abrir ele rapidamente. É como se ele desse até uma forçada para abrir aquele aplicativo que você deseja abrir naquele determinado momento. Windows Ctrl mais o número, ele vai abrir a área de trabalho e mudar para a última janela do aplicativo que foi fixado, tá? Dependendo do número que você clicar também, tá? A mesma tecla, o Windows mais Alt e algum número, ele vai abrir a área de trabalho e abrir a lista de atalhos do aplicativo que foi fixado na posição, tá, que você abriu. Por exemplo, eu tenho aqui o número 6, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, o Windows Alt mais 6, ele vai abrir aquele menuzinho, tá, do aplicativo que foi fixado, tá? Claro, eu tenho um aqui 6, 7 e 8. Se você clicar o Windows Alt mais 8, não vai funcionar porque não tem aqui um correspondente à posição do número 8, tá? A gente tem que entender isso também. Bom, o Windows Ctrl Shift mais algum número, vou repetir aqui, quando você segura o Windows Ctrl mais Shift e algum número, ele vai abrir a área de trabalho, né? E abrir como administrador em uma nova janela de uma forma instantânea o aplicativo que for posicionado na posição, tá, correspondente ao número. Digamos, eu tenho aqui o 5, né, o 6, tá? Então é como se eu abrisse esse aqui como administrador. Então eu vou segurar aqui, ó, o Windows Ctrl mais Shift, tá? Um Windows Ctrl mais Shift 6. Ele vai abrir esse aplicativo aqui como administrador, mas claro, não vai aparecer aquela janelinha porque isso aqui é um recurso é um aplicativo nativo do sistema. Então, digamos, se eu tivesse algum aplicativo de terceiros aqui, como por exemplo o Photoshop, digamos, eu tenho o Photoshop aqui, tá na posição aqui 6, 7, 8. Se eu clicasse o Windows mais Ctrl mais Shift, clicasse na tecla 8, ele ia abrir o menuzinho ali, ó, como administrador, tá? Isso serve também para outras aplicações que você sempre vai precisar abrir como administrador. Por exemplo, quando você está usando a versão 32 bits, tá? A versão 86x do Windows 10, esse atalho é muito útil. Bom, o Windows mais Tab, né? A gente sabe que ele vai dar uma visão, tá, das tarefas que estão abertas. Tá? Você pode soltar e selecionar aqui manualmente, ou você vem nas setas de direção para selecionar aquilo que você quer exibir, tá, na frente da sua área de trabalho. A gente também ele abre um precedente aqui para a gente adicionar uma nova área de trabalho também, tá? O Windows mais a seta para cima, ele vai maximizar a janela, tá? No caso, a janela que estiver em destaque, tá? Ele vai maximizar essa janela. O Windows e a seta para baixo, claro, ele vai remover, né, o aplicativo da tela atual, ou vai simplesmente minimizar. Por exemplo, o Windows mais a tecla para baixo, ele vai minimizar ou ele vai tirar esse aplicativo da tela que está exibido. A gente vê também essa tecla das setas de direção, né? A gente viu logo no início do vídeo mais antigo que o Windows mais as setas para o lado, tá? Por exemplo, para o lado a gente vai posicionar a janela nos quadrantes da tela, tá? O Windows mais à esquerda ela vai para a esquerda. Se a gente clicar o Windows mais à direita, ela vai para a direita. O Windows direita e para cima ela vai posicionar no quadrante superior esquerdo da tela, tá? Isso aí a gente viu, né, desde o primeiro vídeo. Não vou precisar me aprofundar tanto nesta parte, tá bom? Por exemplo, o Windows mais Home,
a gente vai minimizar todas as janelas que estiverem ativas, tá? Com exceção da que está em destaque. Mas como assim, João? Por exemplo, eu vou até diminuir um pouco aqui, aí vou ativar e vou aqui exibir as outras janelas que estão abertas. Por exemplo, eu tenho aqui a janela da facilidade de acesso, tá? Aberta. Então, quando eu clico o Windows mais Home, eu oculto, tá? Eu vou minimizar todas as outras janelas, com exceção dessa janela que está em destaque. A gente tem também o Windows e mais Shift. No caso, o Windows Shift com as setas de direção, a gente vai dar uma alongadazinha num aplicativo que está, né, aberto, ou a gente vai se guiar pelo conteúdo dentro da janela dele. Mas enfim, isso também é um atalho que não é tão útil assim, mas só pra gente saber, tá? O Windows mais a tecla de espaço, a gente vai mudar a questão do layout do teclado, tá? Claro, para quem usa teclado virtual, mas se você usar teclado virtual, logicamente que você não vai estar usando teclado, né? Que isso é só uma questão de necessidade, tá? Um Windows Ctrl mais a barra de espaço, né? Só adicionando o Ctrl, ele vai alterar para a entrada que foi selecionada anteriormente. Tá? No caso, o teclado ele vai simplesmente reverter aquela ação. O Windows Ctrl mais Enter, você vai abrir o narrador. Tá aqui, eu vou até fechar só para dar o exemplo. Então, quando a gente dá um clique em Windows Ctrl mais Enter, ele vai abrir, né, tá lá o início. E se você quiser desfazer, sair do modo narrador, você clica no mesmo atalho, tá? Windows Ctrl mais Enter. A gente tem também um Windows mais o sinalzinho de mais ou de menos, né? Isso é um recurso para lupa, tá? A gente vai ampliar ou reduzir, né, o zoom usando a lupa, mas isso também não é tão usado. E o Windows S, que a gente sai da lupa, tá? É só para isso mesmo que serve esse atalho. Bom, pessoal, essa foi a parte, né, dos atalhos da tecla do Windows, tá? Da WinKey, né? Seguindo o vídeo, a gente vai ver várias outras teclas de atalho, que a gente vai ainda trabalhar nessa parte. Bom, pessoal, seguindo o vídeo aqui, tá? A gente tem também os atalhos do prompt de comando, tá? Mas assim, eu não tenho um comando específico aqui para mostrar para vocês na questão das linhas e tal, mas eu também vou deixar, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo os comandos, os atalhos aí que a gente pode usar, que são possíveis da gente usar no prompt de comando do Windows 10. Então vocês vão dar uma olhada, tá? E quando vocês tiverem quem trabalha muito com prompt de comando, eu particularmente não trabalho muito com ele, tá? Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Os atalhos por escrito para vocês, tá? Do prompt de comando. Bom, a gente tem também os atalhos das caixas de diálogo do Windows, tá? Eu também não vou me especificar tanto nessa parte das caixas de diálogo do Windows, mas eu também vou deixar na descrição desse vídeo os atalhos, são pouquinhos, tá? Mas a gente vai usar aí também os atalhos da caixa de diálogo. Para quem não sabe, caixa de diálogo por exemplo, quando a gente tem um aplicativo que a gente dá um comando, por exemplo, abrir, ou importar foto, ou explorar, salvar alguma coisa, ele sempre vai abrir aquela caixinha de diálogo, tá? Então eu vou tentar dar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Bom, tá aqui o Microsoft Word aberto, tá? Então, por exemplo, caixa de diálogo, por exemplo, eu vou dar um comando aqui, digamos, abrir, procurar. Aqui este PC, vamos aqui, procurar. Quando eu clico em procurar, depois aquela caixinha que ele abre, isso aqui, ó, é uma caixa de diálogo, tá? Isso aqui é a caixa de diálogo. Quando a gente fala em caixa de diálogo, é justamente essa caixinha que abre depois que a gente dá o comando, tá? A gente tem também um menu, né, os atalhos do menu explorador de arquivos, tá? Então essa parte que a gente vai ver neste momento. Explorador de arquivos, como a gente já viu, né, o atalho Windows E,
para abrir o explorador de arquivos. Tá aí o Windows E, né? A gente tem as teclas, várias teclas de atalho também para o explorador de arquivos, certo? E a gente vai ver aí. Bom, a gente tem Alt mais D, tá? Alt D vai selecionar a barra de endereço, que no caso vai selecionar essa barrinha aqui, ó. Então vamos lá, atalho Alt mais D, ele faz a seleção da barra de endereço, tá? Ctrl E vai selecionar a caixa de pesquisa, tá? Ctrl E tá lá, ó, aqui, ó, caixa de pesquisa, e vai abrir o menu ferramentas de pesquisa. Ctrl F vai selecionar, né, a caixa de pesquisa também, ou seja, por exemplo, Ctrl F a gente usa também digamos, no navegador de internet, né? Ele vai abrir aquela caixinha de pesquisa onde você vai fazer uma pesquisa inteligente, buscar por alguma palavra e tal. Então as letras E e F junto com a tecla Ctrl no explorador de arquivos dá o mesmo efeito. Ctrl N você vai abrir uma nova janela, tá? E Ctrl W você vai fechar a janela ativa, ou seja, Ctrl N a gente abre uma nova janela, tá? E Ctrl W a gente fecha a janela ativa. Ctrl mais o scroll do mouse, tá? Você vai alternar entre o tamanho, a aparência de como você vê o conteúdo dentro da página. Por exemplo, vou colocar aqui nessa pastinha Models, tá? Então você segura o Ctrl e o scroll do mouse, tá? Que é aquela teclazinha, que a gente gosta de chamar aquela bolinha, né? A rodinha do mouse. Bom, a gente vai alterar entre o tamanho da exibição que a gente vê. A mesma coisa que a gente vinha aqui, ó, exibir e tal, mas de uma forma onde você queira ver os tamanhos da forma que você quiser, do tamanho que você quiser. Você vem aqui no Ctrl e a rodinha de rolagem do mouse. Ctrl Shift E, ele vai exibir todas as páginas, todas as pastas que estão acima desta, ou seja, Ctrl Shift mais E, ele vai vir aqui o menu de lado, ó, tá vendo? Vai exibir tudo que está acima, certo? Dessa paginazinha que eu atualmente estou. Ctrl Shift N, ele vai criar uma nova pasta, ou seja, isso não é só aqui, não, dentro de uma pasta. Qualquer lugar do Windows que esteja vazio, você vai criar uma pasta, né, que permita a criação de pasta, você vai criar uma pasta. Ou seja, Ctrl Shift N, você cria uma pasta aqui, tá? Você renomeia ela. Tá? Você pode criar aqui também na área de trabalho, você vem ao Ctrl Shift N na área de trabalho. Enfim, todo lugar que permita que você crie uma pasta, Ctrl Shift N é justamente o comando para você criar esta pasta. Bom, a tecla Alt P é um recurso muito útil, né? Ele vai exibir ali o painel de visualização, ou seja, vamos lá. Alt P, ele vai vir aqui, ó, selecionar um arquivo ou pasta para visualizar. Isso aqui é bem útil, tá? Tem aqui uma imagem e tal. E cara, uma conversa de WhatsApp aqui. A gente vê aqui, ó, que ele vai simplesmente abrir a visualização aqui das coisas que a gente tem, tá? Só que a gente seleciona. E Alt P de novo, ele vai ocultar esse painel. Alt Enter, como a gente já viu, ele vai abrir o menu de propriedades, tá? Quando a gente viu lá nos atalhos gerais, ele vai abrir esse menu, as propriedades do arquivo. Então a gente pode vir, ó, Alt Enter, só para a gente relembrar de novo, vai abrir as propriedades. Alt mais as setas de direção, ele vai se guiar pela ordem das páginas que foram abertas. No caso, se eu clicar Alt e a seta para a esquerda, né, eu vou voltar uma página. No caso, eu abri o explorador de arquivos e estava aqui em acesso rápido, cliquei em documentos. Alt para a direita, ele vai como se ele fosse refazer essa última ação, tá? A gente vai voltar para a pasta que estava. Alt para a direita, ele vai voltar, tá? Backspace também, né, que é aquela tecla que a gente usa para apagar os caracteres, ele vai voltar para a pasta anterior que a gente estava. Tá? Isso serve também às vezes na internet, quando a gente está acessando a internet. Isso também serve. As setas de direção para a direita, para a esquerda, serve simplesmente para a gente se guiar dependendo de onde a gente estiver. No caso, eu estou aqui, ó, no menu de acesso rápido, tá? Nas pastas frequentes, então eu posso me guiar. É justamente só para isso mesmo. End vai exibir, a tecla End vai exibir a parte inferior da pasta, da janela, e a tecla Home vai exibir a
a parte superior da janela que está ativa, tá? F11 eu vou minimizar ou maximizar a janela que está ativa. No caso, essa janela está ativa aqui, eu venho em F11, tá? Eu vou deixar ali em modo de tela cheia, tá? Ou quando eu clico em F11 de novo, eu deixo ela restaurada ou minimizada, dependendo de como ela estiver. Ela está aqui restaurada, não está maximizada, tá? Mas esses atalhos servem justamente para isso. Bom pessoal, essa foi a parte dos atalhos do explorador de arquivos, né? Seguindo aí, a gente vai trabalhar agora com áreas de trabalho virtuais. Bom pessoal, a gente vai ver agora, né, a questão das áreas de trabalho virtuais. Para abrir uma nova área de trabalho virtual, né, a gente vai usar a tecla Windows mais Ctrl mais a letra D. Windows Ctrl D, a gente abre uma nova área de trabalho virtual. Então, quando a gente tem áreas virtuais ativas, mais de uma, a gente dá um clique em Windows mais Tab. A gente viu isso lá nos atalhos gerais também. Windows mais Tab. Eu vou alternar aqui, ó, entre as duas áreas de trabalho virtuais, tá? Aqui é a segunda e aqui é a primeira. Só vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, abrindo aqui o explorador de arquivos nessa. Então eu venho Windows Ctrl mais D e abro outra, tá? E aqui a gente vê o Windows Tab, tá lá, certo? A janela ativa aqui, tá? Com o explorador de arquivos, e tá aqui a nova área de trabalho virtual que eu acabei de criar. Para fechar a janela de área de trabalho virtual atual, eu vou usar o atalho Windows Ctrl e F4, tá? Windows mais Ctrl e F4, eu fecho a área de trabalho virtual atual que eu estava, tá? Windows Ctrl mais a seta para a direita, você vai mudar para a área de trabalho virtual que estava à sua direita ou à sua esquerda, se você usar a tecla para a esquerda, tá? Só são esses atalhos que são úteis nas áreas de trabalho virtuais, né? Mais à frente a gente vai avançar um pouco, tá? Para os atalhos da barra de tarefas. Bom pessoal, a gente também tem, né, os atalhos da barra de tarefas, né? São poucos atalhos, acho que 4 ou 5. Bom, segurando a tecla Shift e clicando em algum aplicativo da barra de tarefas, a gente vai abrir o aplicativo rapidamente, né, de uma forma instantânea. Por exemplo, eu seguro o Shift e venho no Edge, ele vai abrir o Edge de uma forma rápida, tá? Sem aquela enrolação de pedir autorização, blá blá blá. Ctrl mais Shift e um botão, né, da barra de tarefas, a gente viu, tá? É como se fosse o Ctrl Shift mais um número, ele vai abrir com propriedade de administrador, né? Então Ctrl Shift e clicando ele vai abrir aquele aplicativo, aquele arquivo com atributos de administrador, tá? Se a gente segurar a tecla Shift e clicar com o botão direito do mouse em algum arquivo, em algum ícone desse da barra de tarefas, em algum aplicativozinho, né? Ele vai mostrar um menu de janela do aplicativo, no caso. Clicar aqui, ó, ele vai mostrar aqui, criar atalho, fechar, tal, fixar, iniciar, enfim. Ele vai mostrar esse menu de atalho, tá? Já quando eu seguro a tecla Shift, né, e clico no botão direito do mouse, quando um aplicativo está no modo de grupo, está agrupado, né, eu vou abrir o menu de janela do grupo, no caso. Deixa eu ver se eu tenho aqui um aplicativo onde esteja alguns arquivos agrupados. Então, quando os botões estão agrupados, aqui no caso eu só tenho uma janela, então eu vou abrir mais duas, tá? Ctrl N e Ctrl N, tá aqui no caso 3 janelas. Então aqui tenho 3 janelas agrupadas no mesmo botão aqui. Quando eu seguro o Shift e clico com o botão direito, ele vai mostrar o menu da janela em grupo, tá? Então tem essa diferença. Vocês podem perceber essa diferença aí, tá? Quando tem apenas uma, ele vai abrir o menu, tá, de janela, apenas o menu da janela, tá? Se ela estiver ativa, vai abrir o menu da janela, é a mesma coisa que eu tivesse clicado aqui, ó, tá? Vai abrir o menuzinho de janela. Quando a janela não está ativa, eu vou ter
acesso a esse outro menuzinho aqui, tá? O explorador de arquivos já é um pouco mais diferente, que é como se ele fosse simplesmente uma pasta. Mas enfim, a gente viu que a tecla Shift, né, ele vai exibir esse menuzinho aqui de grupo, tá? Se eu selecionar a tecla Ctrl, tá? Ele vai exibir aqui as questões de grupo. É a mesma coisa que você colocar aqui o cursor do mouse por cima. Enfim, não tem tanta diferença, isso também não é tão útil, mas são esses os atalhos da barra de tarefas, tá? Esses atalhos que a gente pode aí usar na barra de tarefas. Bom, pessoal, terminando aquela parte da barra de tarefas, a gente vai agora caminhar um pouco, tá, para os atalhos do nosso navegador nativo, né, do Windows 10, do Microsoft Edge. Bom, abrindo aqui uma página, tá? Vou abrir aqui a página inicial do site Windows Team mesmo, a gente pode usar ela como exemplo. Bom, pessoal, primeiro eu não vou fazer com os atalhos seguindo, tá? Seguidos como foi com os atalhos da tecla WinKey. Mas enfim, a gente vai usar muito Ctrl Alt, Ctrl Shift, então a gente vai, né, fazer de uma forma um pouco diferente. Bom, pessoal, primeiro a gente pode usar o atalho Ctrl D, tá, para adicionar a página atual como uma página favorita, tá? A gente pode adicionar essa página nos favoritos. Então você dá um clique em Ctrl D, tá? Vai aparecer essa caixinha aqui onde você pode fazer aí a edição. Nada muito diferente do que você possa fazer no Google Chrome, no Internet Explorer e tal, ou outro navegador que você queira. Geralmente é esse mesmo atalho, Ctrl D. Ctrl I, você vai abrir o painel de favoritos, tá? Você abre o painel de favoritos com o atalho Ctrl I. Com o atalho Ctrl J, você vai abrir o painel de downloads, né? Geralmente esse atalho também funciona no Google Chrome, no Mozilla e no Internet Explorer. Ctrl H, você vai abrir o histórico, tá? Você consegue abrir o histórico. Ctrl P, você vai imprimir a página atual, ou seja, esse Ctrl P é um atalho, sei lá, digamos, universal para impressão, tá? Funciona em todos os navegadores. Ctrl P. Ctrl Shift P, tá? A gente pode usar também Ctrl Shift P para entrar no modo de navegação anônima. Então, tá aqui, abriu a página anônima, tá? Em modo privado. Tá? Ctrl F vai abrir a barrinha de pesquisa para você pesquisar alguma palavra, algum texto, fazer alguma pesquisa na página. Você poderia usar também a tecla Alt C para abrir a Cortana no Microsoft Edge, só que a Cortana ainda não está disponível com esse recurso em todas as versões do sistema, tá? Então pode ser que esse atalho não funcione. Ctrl Shift R, tá? Ctrl Shift R é para acessar o modo leitura. Só que nesse site aqui, o Windows Team, na página inicial do Windows Team, a gente não tem aqui o modo leitura, que não está disponível, tá, para esse site neste momento. Ctrl T, a gente vai abrir uma nova guia, tá? No atalho Ctrl T, eu cliquei aqui 3 vezes, ele vai abrir 3 novas guias, tá? Inclusive eu vou usar aqui para colocar uma página para explicar um pouco mais os outros atalhos que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, abri aqui, né, 3 janelas, tá? Tem aqui 3 janelas abertas e a gente vai ver aí os atalhos que seguem. Por exemplo, Ctrl T, a gente abre novas janelas, tá? Mas eu já deixei aqui janelas com algumas páginas e tal. Essa daqui tá a página inicial do Microsoft Edge. Para você fechar a guia que está ativa, tá? Você dá um clique ou em Ctrl W ou Ctrl F4, tá? É o mesmo efeito para você, a guia que está ativa. Por exemplo, eu vou deixar, tem aqui do Facebook, eu vou fechar ela, Ctrl W, tá? Fechei a guia do Facebook. Mas se por algum caso, algum acidente, você deu um clique duplo nas janelas e fechou 2 janelas de uma vez, você querer recuperar aquela guia que foi fechada anteriormente, você clica em Ctrl Shift T,
tá? Você segura Ctrl Shift e dá um clique na tecla T, ele vai abrir aquela guia, tá? Onde exatamente ela estava, tá? Então Ctrl T você abre novas guias, Ctrl Shift T você reabre a guia anterior que você tinha fechado, seja por acidente ou não, e Ctrl W ou Ctrl F4 você fecha a guia que está ativa, tá? Ctrl K você duplica a guia que está ativa, tá? No caso essa daqui tem esse link do Facebook, então essa guia logicamente vai vir com o mesmo link, ou seja, ele só vai duplicar a guia. Ctrl N você vai abrir uma nova janela do Microsoft Edge, tá? Ctrl N, Ctrl Shift P você vai abrir uma janela em modo privado, como a gente já viu, né? Esse atalho funciona também para um Internet Explorer, tá? Mas já no Google Chrome é Ctrl Shift N, tá? Mas Ctrl Shift P é no Microsoft Edge e no Internet Explorer. Ctrl Tab você vai mudar para a próxima guia. No caso, eu estou aqui na terceira guia, Ctrl Tab ele vai mudar para a próxima guia, e assim sucessivamente, tá? Você pode aí ir navegando pelas guias através do atalho Ctrl Tab. Ctrl Shift Tab você vai mudar para a guia anterior, ou seja, se Ctrl Tab você vai só seguindo pelas guias avançando de uma por uma, Ctrl Shift Tab você vai retornar, tá, para a guia anterior. É a mesma coisa praticamente o efeito desses botões. Segurando a tecla Ctrl e apertando em algum botão numérico, tá? Esse botão numérico que está no teclado das letras ainda, não o teclado numérico, tá? Mas o teclado das letras, o teclado principal. Ctrl e, por exemplo, o número 3, você vai mudar para a guia específica. No caso eu tenho a guia 1, aqui eu estou a guia 2, a guia 3 e a guia 4, tá? Se eu seguro Ctrl e dou um clique na 4, tá? Ele vai mudar para a guia número 4. Se eu segurar Ctrl e 2, ele vai mudar para a guia 2 e assim sucessivamente. Ctrl 9 ele vai para a última guia que está aberta, tá? No meu caso a guia 4. Ctrl 0 ele vai simplesmente restaurar o nível de zoom que você modificou. No caso, se digamos que aqui esteja 100%, tá? Quando, por exemplo, você diminuir aqui no Ctrl menos, vai diminuindo Ctrl menos. Quando você dá um clique em Ctrl 0, tá? Ele vai restaurar o nível de zoom da página. Com o atalho Backspace, tá? Que no caso a gente usa também no Google Chrome, no Internet Explorer, para voltar a página. Backspace ou Alt e seta para a esquerda, você vai voltar a página, tá? Você vai para a página anterior. É a mesma coisa que você dá um clique aqui, ó, na setinha. E Alt para a direita é a mesma coisa daqui, é a mesma coisa dos atalhos do explorador de arquivo que a gente viu. A gente viu, né, também nos atalhos gerais, Ctrl R ou F5, que dá o mesmo efeito, tá? ESC, ele trava o carregamento de uma página, por exemplo, se eu venho aqui na Microsoft Store, ela está carregando, se eu clico em ESC, ele para o carregamento da página, tá? Às vezes dá um reload sem querer, tá? Aí a gente pode travar o carregamento dessa página. Ctrl L ou Ctrl O, a gente vai acessar a barra de links. Essa barrinha aqui vai começar, no caso a seleção vai vir para cá, que é para a gente poder modificar, por exemplo. Deixa eu vir aqui no Windows Team, tá? Então estou aqui, clico em Ctrl L, tá? Ele vai acessar a barra de links, que é para a gente modificar o endereço, tá? Ctrl L ou Ctrl O, dá o mesmo efeito. Ctrl Shift L, ele vai abrir uma consulta numa barra de endereços de uma nova guia. Ctrl E, ele abre uma pesquisa, tá? Ele abre uma espécie de pesquisa aqui na mesma barra de endereço. Agora interessante, pessoal, é esse atalho Ctrl Enter. O atalho Ctrl Enter ele é muito bacana para você que às vezes não gosta de digitar www, tal, não sei o que, enfim. Deixa eu ver aqui, Facebook. Ctrl Enter, ele vai confirmar a pesquisa já adicionando o www.
segurando a tecla Ctrl mais dando algum clique, tá, em algum link, ele vai abrir esse link, tá, numa nova guia. Por exemplo, a gente tem aqui o link criar conta, mas a gente tem aqui, ó, criar uma página. Então, se eu segurar Ctrl, tá, e der o clique, ele vai abrir numa nova guia. Ele tem mais ou menos o mesmo efeito do scroll do mouse. Quando você dá um clique no scroll do mouse, tá, não é girando nem nada, mas quando você dá um clique em cima de um link no scroll do mouse, ele faz esse mesmo efeito. Ele abre aquele link ali que você selecionou numa nova guia. Alt Shift e o clique, ele vai abrir esse link numa nova janela, tá? Então, se você segurar Alt Shift mais o clique, ele vai abrir esse mesmo link em uma nova janela. Ctrl Shift mais M, ele vai iniciar a criação de anotações na web, né? Como se a gente começasse a usar esses pequenos recursos aqui. Então vamos fazer um pequeno teste aqui. Vou colocar aqui na página do Windows Team, tá? Segura Ctrl Shift mais a letra M, ele vai abrir o modo de anotações, tá? Ctrl Shift M, Ctrl Alt M, ele vai copiar aquele conteúdo que a gente selecionou em uma anotação da web, tá? Por exemplo, se a gente faz uma pequena seleção de conteúdo, tá? Nas anotações que a gente faz, a gente clicando em Ctrl Alt M, ele vai apenas copiar todo esse conteúdo que a gente acabou de marcar. F12, a gente abre a ferramenta de desenvolvedor, tá? Que é, no caso, aquele menu lá, o menu de desenvolvedor, que é a mesma coisa no Google Chrome também, no Explorer, dá no mesmo, tá? Ctrl U, a gente exibe o código fonte, tá? Por exemplo, tá aqui, eu vou marcar alguma coisa aqui e dar o Ctrl U. Ctrl U, ele vai exibir o código fonte, vai explorar os elementos e tal, enfim. Então precisa aprofundar nisso. No Edge, ainda no Edge tem outros atalhos também com as teclas de funções. Às vezes a gente deixa muito histórico acumulado e tal, e para que a gente não vem aqui no Ctrl H, vem lá no histórico, decidir o que apagar, a gente pode dar um clique também facilmente em Ctrl Shift Delete, tá? Ctrl mais Shift mais Delete, a gente abre o recurso para a gente abrir os controles, tá? Para que a gente possa escolher qual conteúdo que a gente vai apagar, tá? Se dados de download, enfim. Ctrl B, ele vai fechar a sua lista de marcadores, tá? Isso tudo, né, usando esses recursos aqui do Microsoft Edge. Ctrl Shift D, você vai adicionar ou remover algum indicador, tá? Ainda usando os recursos de marcação da página, tá? Ctrl Shift O, você vai abrir ou fechar as opções. Ctrl Shift O, tá? Você vai abrir ou fechar as opções. Ctrl Shift Y, você vai abrir ou fechar a barra de leitura. Bom, pessoal, encerramos essa parte, né, dos atalhos aí do guia definitivo, né, esse guia definitivo de atalhos do Windows 10. Nos próximos vídeos a gente vai ver também desses 3 apps padrões aqui, tá? O Groove Music, a calculadora, filmes de TV e outros recursos do Windows. Tá? Então aguardem aí até os próximos vídeos.